Olá, professores e professoras da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Estamos iniciando mais uma etapa do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposto pela SEDUC. Meu nome é Cláudio Roberto de Araújo, sou professor de língua portuguesa, formado pela Unesp, trabalho na Rede Estadual de Ensino há 17 anos, e a minha formação é em letras e pedagogia. Trabalho na Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira, em Paraguaçu Paulista, na diretoria de Assis. Vou fazer uma videodescrição. Eu sou moreno, tenho 1,70 m de altura, cabelos pretos com tons de grisalhos, olhos escuros, e atualmente estou usando uma camiseta verde piscina, ou azul piscina. Tá? Bom, peço permissão para você, professor, professora, para compartilhar o material que nós vamos trabalhar, porque nesse encontro nosso, nós vamos trabalhar com a sequência de atividades 4 do caderno, do volume 1 do caderno Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio. Então, nesse programa de formação de professores, que a SEDUC ela propõe a cada tempo, né, a cada semana, ela sempre traz uma sequência de atividades para que a gente trabalhe. E dessa vez será a sequência de atividades 4, que nós vamos trabalhar. Um minutinho. Caso você ainda não tenha o caderno, né, eu acredito que os cadernos já tenham chegado praticamente em todas as escolas, a minha chegou a semana retrasada, o caderno, o material Aprender Sempre. Caso você ainda não tenha, é possível, né, acessar o material pelo site da EFAP, né, e com esse vídeo, esses slides vão juntos, tá? É possível você também acessar por aqui, por esse link, e ter todo o material disponível para que você possa fazer uso deles, tanto o caderno do professor quanto o caderno do aluno. O nosso encontro de hoje tem 3 objetivos. O primeiro deles, nós vamos revisitar as concepções teóricas acerca do letramento e da oralidade discutidas na formação de etapa pela professora Márcia Sanches, que gravou um vídeo com essas concepções teóricas. Então, caso a professora queira, né, se aprofundar um pouco mais, é bom assistir ao vídeo que a professora Márcia Sanches gravou. O outro objetivo é apresentar a habilidade essencial da sequência de atividades 4 para, em seguida, analisar atividades à luz do Aprender Sempre. E, por último, o terceiro objetivo, sugerir proposta metodológica com enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento na TPC da escola. São 3 momentos, cada momento está ligado a um desses objetivos. Então, no primeiro momento, vamos revisitar as concepções teóricas, como já foi dito. No segundo, vamos trabalhar com a habilidade essencial e as atividades do material Aprender Sempre. E no terceiro momento, nós vamos fazer uma proposta metodológica, né, com enfoque na oralidade para ser discutida, apresentada aí na TPC entre os pares. Então, professores, vamos para o primeiro momento. Nesse primeiro momento, como eu já disse, né, a professora Márcia Sanches, ela já gravou um vídeo trabalhando com essas concepções teóricas acerca da oralidade e do letramento. Então, para que o professor se aprofunde um pouco mais, é bom consultar esse material, esse vídeo gravado pela professora, né? Tá? O que nós faremos aqui é uma breve revisão dessas concepções. Tá? A gente inicia, né, trabalhando um pouco com um conceito trabalhado por Marcuse. Marcuse, ele diz o seguinte, que do ponto de vista da realidade humana, o homem é um ser que fala e não aquele que necessariamente escreve. Portanto, a oralidade não é superior à escrita, nem derivada da fala, pois a escrita não consegue reproduzir muitos fenômenos orais, como a linguagem gestual, a prosódia, os movimentos do corpo e dos olhos. A escrita possui elementos significativos próprios, que não estão inseridos na fala, tais como o tamanho, o tipo de letras, cores e formatos, elementos pictórios que operam como gestos, mímica e prosódia graficamente representados. Em síntese, ambas são práticas e usos da língua com características próprias, mas não necessariamente opostas, pois permite a construção de textos coesos e coerentes, pensamentos abstratos e o uso de linguagens formais e informais e suas variedades
linguísticas e variando aí para estilística, variedades sociais, dialetais, entre outras, tá? Diante disso, a gente vai pensar aqui num caminho que a gente pode falar da oralidade e do letramento. A oralidade e letramento, elas devem estar vinculadas à contemporaneidade. E por que isso? Né? A gente não pode fazer esse desvinculamento dessas duas modalidades, né? Pois elas estão intimamente ligadas e intimamente ligadas ao tempo, né, do falante, ao tempo do leitor. Então, é necessário que nós entendamos, né, nas nossas práticas de aula, nas nossas abordagens pedagógicas, que tanto um quanto o outro não podem estar desvinculados da contemporaneidade, muito pelo contrário, né? Um outro aspecto a ser considerado, né, que a língua e a linguagem, elas se colocam numa perspectiva interativa e enunciativo-discursiva. Isso é, o objeto de análise é a construção da língua e de texto sob a perspectiva interativa de práticas complementares e socioculturais. Né? Diante disso, essas práticas de letramento, elas vão se valer a partir de variações linguísticas, né, se construindo por meio de manifestações de usos dos falantes. Né? Então, as práticas de letramento têm como foco esses usos, pois o que determina a variação linguística não são necessariamente as regras da língua, nem a morfologia, mas sim as manifestações de uso que o falante faz no ato comunicativo verbal, oral ou escrito. Tá? Também podemos falar que o letramento não é equivalente à aquisição da escrita. Existem letramentos sociais que surgem e se desenvolvem à margem da escola, não precisando, por isso, serem depreciados. Então, não é só aquilo que é trabalhado na escola, ou que se veicula dentro do muro da escola. O que está fora da escola talvez seja tão importante ou mais quanto para se trabalhar, porque o nosso aluno ele vem de fora para cá, para dentro dos muros da escola, e é aqui que ele espera encontrar algumas respostas e alguns caminhos quando a gente fala de língua e de linguagem. Tá? Continuando aqui, professor, a gente vai falar também um pouco, né, refletir um pouco sobre a oralidade e a escrita, né, a partir também de algumas ideias, tá? O próprio Marcuski, ele faz algumas reflexões acerca dessa oralidade, dessa escrita, e dentro disso a gente pode dizer o seguinte: não há dicotomia entre oralidade e escrita, isso é, elas não estão separadas, elas vivem juntas, não é? Então, a oralidade, o letramento, a oralidade escrita, seja do ponto de vista das práticas sociais, dos fenômenos linguísticos produzidos e dos eventos nos quais ambas as práticas se acham presentes, elas não podem ser dicotômicas, né? Elas estão juntas, ligadas, imbricadas, né? A oralidade e o letramento são realizações enunciativas da mesma língua em situações e condições de produção específicas e situadas que exigem mais do que uma simples habilidade linguística, ou seja, exigem um domínio da vida social. Quer dizer, é lá na vida social, é lá na roda de conversa, é lá na defesa de argumentos, é lá no bate-papo que a oralidade e o letramento acaba se realizando de uma maneira mais real, mais prática. Por último, a gente pode falar que o letramento é uma prática estreitamente relacionada a situações de poder social situada nos domínios discursivos e, muitas vezes, se acha fortemente imbricada com as práticas sociais. Essa questão de que o letramento, né, que a prática da escrita ou que a prática da fala é poder, a gente pode trazer para o aluno que na prática cotidiana, a todo momento, através da fala, através do argumento, nós estamos querendo convencer o outro, e nesse convencimento nós estamos demonstrando poder, não é? Que o nosso poder de pensar, de persuadir, de convencer, está sempre sendo colocado através da palavra, do discurso, da fala, não é? Diante do nosso interlocutor.
E o que, que o documento curricular, do currículo em ação, diz sobre as práticas de oralidade? Ele diz o seguinte, que as práticas de oralidade, elas estão ancoradas na concepção de textos multissemióticos a partir de variadas construções possíveis, e as vozes dos estudantes devem ser respeitadas como protagonistas capazes de refletir acerca da língua e da linguagem. Isto é, não é, que nós precisamos valorizar o que o estudante traz para dentro da sala de aula. É a sua linguagem de WhatsApp, é a sua linguagem em gíria, é as suas construções sociais por meio da linguagem. Essa linguagem ela precisa ser valorizada. Então, o que o nosso estudante traz, nós precisamos valorizar de qualquer forma. Outra concepção que o currículo traz é que as práticas de oralidade, né, dentro da escola, ela se produz através de uma aprendizagem e de um desenvolvimento que devem acontecer em esferas sociais, públicas, formais e comunicativas, e os usos da linguagem podem ocorrer tanto na escrita quanto na oralidade. Então, desde o começo, né, professor, nós estamos falando aqui que oralidade e escrita são duas coisas que caminham juntas e que a escola precisa valorizá-las no mesmo jeito, não é? E também que, ainda falando das práticas de oralidade na concepção do currículo, né, escolar, ou do currículo em ação, o que nós podemos dizer? Que os estudantes devem ser competentes na fluência das duas práticas, tanto escrita quanto oral. Nós não podemos valorizar a escrita, a sociedade lá fora, fora dos muros da escola, valoriza muito a escrita, e tem na escrita uma prática realmente de, às vezes até de segregação, não é? Mas que é preciso, dentro da escola, valorizar as duas práticas e cada vez mais dotar o estudante de competências, de habilidades para que ele possa desenvolver bem as duas práticas, tanto a oralidade quanto a escrita. E agora, professor, nós vamos para o segundo momento, né? Nesse segundo momento, nós vamos falar da habilidade essencial da sequência de atividades 4, para, em seguida, analisar uma atividade à luz do aprender sempre, tá? Então, nesse segundo momento, será o momento em que nós vamos trabalhar realmente com a atividade do material Aprender Sempre, mais especificamente com as aulas 1 e 2, não é? Da segunda série do ensino médio. E por que essa aula foi escolhida, né? Essa aula foi escolhida porque ela se conecta com a habilidade essencial relativa à oralidade pelo uso de recursos linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na sociedade. Para analisar as aulas 1 e 2, nós iremos fazer o seguinte: rever a habilidade essencial da sequência de atividades 4 e o objetivo das aulas 1 e 2, conhecendo o meu interlocutor. O título das aulas 1 e 2 é Convencendo meu interlocutor. E 2, qual será o nosso segundo objetivo aqui? Apresentar o conjunto das aulas, né, da sequência de atividades 4, da segunda série do ensino médio. E 3, conferir as aulas 1 e 2, convencendo o meu interlocutor, com foco nas discussões e levantamento de questões polêmicas por meio de roda de conversa. Então, a partir daqui, a gente vai falar muito da habilidade essencial, vai falar das aulas 1 e 2, e tentar focar, né, esse nosso bate-papo na oralidade, que permite para a gente essas duas aulas, tá? E a habilidade, essa habilidade da sequência da atividade 4, a habilidade essencial é essa, é a habilidade 1, não é? Que diz o seguinte: relacionar o texto, tanto na produção como na leitura, escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação. Isso é, que contexto é esse? O que esse contexto contempla? O leitor e a audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero e discurso. Esses são elementos de um contexto sócio-histórico. E como nós falamos lá, a contemporaneidade é sempre o momento em que a gente pode discutir mais efetivamente a questão da oralidade e da escrita, né? Tudo isso de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações
de aprendizagens. Tá? Ainda sobre essa habilidade, né, a gente pode dizer que ela se conecta com a oralidade, pois tem a finalidade de relacionar textos no âmbito da escrita, quanto da leitura e da escuta, mediante a condição de produção e conforme o contexto sócio-histórico que estão inseridos os leitores e a situação comunicativa do gênero artigo de opinião, que será analisada a seguir. Esse estudo, a partir dessa habilidade essencial, tem por finalidade possibilitar a construção de sentidos e de análises críticas oralizadas e discutidas com a turma para, posteriormente, a realização de produções textuais coesas e coerentes. Qual é o objetivo dessas aulas, né? Aqui nós estamos colocando as proposições de aulas, são 8 aulas, né, que são propostas nessa sequência de atividades 4, e o objetivo dessas aulas é reconhecer, a partir do gênero artigo de opinião, as técnicas utilizadas pelo produtor com o intuito de persuadir o interlocutor. Então, que técnicas são essas que o produtor, não é, utiliza para persuadir, para convencer o seu interlocutor? Tá? E aí nós temos as 8 aulas, né, que são propostas, e essas aulas, né, esse quadro de aulas, contendo os títulos, né, é uma espécie de panorama, por meio da qual os professores devem ou podem, né, visualizar a quantidade de aulas e, a partir delas, realizar anotações relativas às habilidades essenciais, ao objeto de conhecimento e aos objetivos da aula, por exemplo. Dessa forma, é possível, né, com antecedência, preparar atividades de aulas que contemplem as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, o quadro ele dá uma boa visualização para nós, professores, do que acontecerá durante a sequência de atividades, seja ela 4, a 1, a 2, e aqui falando especificamente desse quadro, né, que tem essas 8 aulas. O nosso objeto de estudos, então, é as aulas 1 e 2. Tá? Nessas aulas 1 e 2, cujo título é Convencendo o Meu Interlocutor, nós vamos observar aqui, né, que tem um artigo de opinião, cujo título é Impactos da Pandemia no Setor Turístico. Né? E aí, destacando a formação da oralidade, é possível perceber que o uso desse eixo, do eixo oralidade, né? Lembrando que nós temos o eixo oralidade, o eixo escrita, o eixo análise linguística e semiótica, né? Que nós já trabalhamos em outro momento, tá? E agora o eixo oralidade. Então, a partir desse eixo, é possível perceber que ele está presente quando os estudantes são convidados a observar e oralizar sobre as estratégias argumentativas no artigo de opinião. E aqui, o artigo que nós estamos falando é esse, né, Impactos da Pandemia no Setor de Turismo. Né? Então, a partir disso, nós podemos fazer aos nossos alunos os seguintes questionamentos, né? Pensando numa situação de pré-leitura, que questionamento nós podemos fazer para o nosso aluno, né? Podemos começar pelo título, né? O que é possível imaginar a partir desse título? Podemos perguntar também, você concorda com ele? Ou discorda dele? E apenas o setor de turismo sofre com a pandemia? Que outros setores podemos citar? Os alunos podem, a partir dessas perguntas, trazer várias respostas, né? Alguns podem até compartilhar experiências que tiveram, né, trabalhando nesse setor ou em outro setor, e como foi impactado aí o setor que ele trabalha ou que os pais trabalham, né? Podem trazer outras experiências também dos pais, tios, avós ou pessoas que trabalham na família, né? De como que impactou na vida deles a pandemia. Trazendo isso, né, professor, é possível trabalhar com eles a oralidade, a defesa do ponto de vista e depois fazer a leitura do texto. A leitura do texto, ela pode ser coletiva, pode ser individual, pode ser o professor fazendo a leitura como modelo. O que a gente recomenda, né, é uma leitura coletiva, em que os estudantes possam ler, né, de forma voluntária, né, parágrafos do texto, e nesse processo de leitura, os estudantes que estão ouvindo são orientados a
ficarem em silêncio, ouvindo a leitura do colega e já fazendo aí as suas anotações, né, as suas pontuações para uma posterior discussão, né? É possível também pedir para os alunos, né, para os demais alunos, que observem que o texto escrito difere no momento da leitura, pois pode haver supressão de palavras e ou acréscimo delas, bem como os gestos, a fisionomia dos leitores, algo bastante comum nas leituras orais, né? Trata-se de um momento em que se pode abordar questões relativas às diferenças entre a oralidade e a escrita. E aqui, né, numa leitura como essa, todos esses elementos que fazem parte da oralidade, que entra o gestual, o olhar, não as expressões faciais, tudo isso o professor pode explorar ao longo da leitura ou após a leitura para que os alunos consigam perceber essas diferenças que existem entre a oralidade e a escrita. Né? E aí, continuando com a leitura do texto, né, terminando a leitura desse texto, várias questões aí podem ser levantadas, né, porque o texto, como ele é um artigo de opinião, ele traz tema, ele traz argumentação, ele vai trazer uma tese, um ponto de vista, talvez pensando aí num possível, não é? O professor pode levantar também possíveis propostas de intervenção, né, para o texto. Então, são várias coisas que, a partir do texto, é possível fazer um levantamento, tá? Então, no momento em que os estudantes realizam as suas anotações para levantar os tipos de argumentos, e aqui nós temos alguns tipos de argumentos que nós vamos trabalhar, né, professor? É possível orientá-los sobre a necessidade de se formular bons argumentos, bem como de recursos linguísticos capazes de, em dada situação, favorecer o convencimento e adesão do interlocutor. Após a leitura do texto, é possível fazer mais questionamentos acerca dos movimentos argumentativos selecionados pelo enunciador do artigo de opinião. Que questionamentos são esses? Como será possível chegar ao convencimento por meio do texto? Alguém teria conhecimento de algum artifício possível para se convencer o leitor, além dos que foram utilizados? O ideal é comentar para os estudantes que argumentar também é uma arte, que argumentar é o ato ou a arte de convencer o outro, tá? E que compreender esse funcionamento é o mesmo que articular elementos linguísticos e semânticos que contribuem para atingir os objetivos e de obter a adesão de quem deseja convencer. Então, professor, faça a leitura do texto com o seu aluno, faça os questionamentos, ouça o que seu aluno tem a dizer. Com certeza, ele trará muitas concepções, vai trazer experiência de vida, vai citar alguma reportagem, vai falar de alguma notícia, e tudo isso, o professor, falando de oralidade, pode explorar com o seu aluno o quanto que a oralidade é importante na construção de uma ideia, de argumentação, de uma temática, tá? Ainda seguindo nesse caminho, né, da análise aí das atividades 1 e das aulas 1 e 2, né, convencendo o meu interlocutor, a sequência de atividades traz as seguintes atividades, né? Que argumentos foram articulados no momento de modo a persuadir o leitor quanto ao foco do setor de turismo ter sofrido com a pandemia? Então, observa, assim, que o aluno, não é, com a ajuda do professor, pode levantar esses argumentos, o professor pode realizar uma discussão a partir dos argumentos, se eles são válidos ou não, e que tipo de argumentos são para, na atividade B, explorar isso, ó. Que recursos foram utilizados para a fundamentação dos argumentos, né? E aí vai ter argumento de autoridade, argumento por evidência, argumento de quantidade, argumento de comparação. Quer dizer, são vários argumentos possíveis, né, que os alunos podem pontuar, e caso eles tenham dificuldade com isso, o professor vai mediando, né, facilitando, né, essa localização, né, dos argumentos. Tá? E uma terceira atividade, como é possível sintetizar a opinião da autora nesse artigo? Tá? E aí o professor, junto com os alunos, constrói uma resposta oralmente, né, para depois, junto com eles também, fazer a escrita disso. Né? A lousa é um momento muito útil para isso. Né? Vai colocando as ideias na lousa e depois junta essas ideias numa ideia só, mostrando para o aluno que é possível
através da oralidade, construir a escrita, ou através da escrita, construir a oralidade, ou vice-versa, né? Maravilha, professor? Vamos lá, então. Sistematizando, né? Nessa sequência de atividades 4 da segunda série do ensino médio, nessas aulas 1 e 2, convencendo o meu interlocutor, nós podemos fazer um caminho, né, que eu acho que é bastante interessante para a gente pensar, né, como organizar essas aulas de forma que fique produtiva e que possa ter a participação de alunos e professores ali se ajudando, né, se auxiliando nesse trabalho, tá? Então, para sistematizar o percurso das aulas 1 e 2, é possível observar que, né, primeiro, para a organização da sala, a gente sugere a formação IU, pois assim os estudantes podem discutir frente a frente sobre os questionamentos a serem propostos pelo professor. É olho no olho, não é? E aí o professor vai mediando, né, os turnos de fala, o que o aluno propõe para o outro, né, vai instigando os alunos com questionamentos, etc., né? Dois, tanto o professor quanto os estudantes fazem uma leitura compartilhada, em que a turma poderá realizar notações acerca dos tipos de argumentos utilizados pelo autor do artigo de opinião, ou seja, assim são capazes de compreender que as vozes alheias de autoridades ou de instituições, bem como de organizações renomadas, empregam maior credibilidade ao posicionamento crítico do autor. 3, nesse sentido, não é? É fundamental que o professor faça perguntas disparadoras que são sugeridas no caderno Aprender Sempre, que é possível imaginar a partir do título. Você concorda com ele? Apenas o setor do turismo sofre com a pandemia? Que outros setores também podemos citar que sofreram com essa pandemia? Falando ainda dos caminhos, né, o passo 4 seria os estudantes identificarem as vozes dos outros e iniciarem um processo de reflexão acerca dos tipos de argumentos usados pelo enunciador. Quem são essas vozes alheias, né? As vozes alheias são aquelas citações que vão no texto, né, e dão credibilidade a ele, tá? Além disso, tem os outros colegas de turma que vão ali junto com eles, criando argumentos sobre o artigo de opinião. Num quinto passo, os estudantes discutem oralmente, por meio da mediação do professor, o contexto de produção desse artigo de opinião, bem como as intencionalidades e estratégias do autor, no sentido de obter a adesão dos leitores em relação à defesa do seu ponto de vista. Além disso, é possível solicitar aos estudantes que apresentem intervenções acerca do tema, propondo soluções para a problemática. E que soluções seria essa? Tira do aluno, né, conversa com o seu aluno, mostrando para ele que é possível, através da leitura do texto, de pesquisa, de um estudo mais profundo, construir uma proposta de intervenção para o problema que é apresentado no artigo, né? E, por último, os estudantes, juntamente com o professor, refletem sobre os tipos de argumentos citados e compreendem as possibilidades de usá-los em seus textos autorais, quando eles forem escrevê-los. Tá? Bom, professor, chegamos ao nosso terceiro momento. Nesse terceiro momento, nós pretendemos, ou vamos sugerir, uma proposta metodológica com enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento da TPC e da escola. Essa proposta metodológica, tenho quase que certeza que boa parte dos professores, em maior ou menor grau, já trabalharam. O que vem aqui é uma sugestão para que o professor possa, de alguma forma, desenvolver com seus alunos. Tá? Talvez não seja inovador para uns, pode ser para outros, mas o importante é que a gente se predisponha, né, a pelo menos tentar, de alguma forma, fazer as propostas que são sugeridas aqui por nós. Tá? A nossa sugestão aqui é o debate regrado. Como eu já disse, acho que muitos professores um dia aí já tentaram, ou fizeram, ou realizaram com muito sucesso o debate regrado. Não é? Chama-se debate regrado para aqueles que ainda não têm conhecimento, porque ele é feito de regras. Ele tem algumas regras que devem ser seguidas para que o debate ocorra de uma maneira organizada, estruturada, né, que todos tenham voz e vez dentro
dentro desse trabalho, tá? O debate, ele se insere na oralidade, é um gênero oral, mas que tem toda uma parte de pesquisa, escrita, não é, de estruturação que deve ser seguida, né? No debate também, os estudantes verbalizam pontos de vista sobre um tema e argumentam sobre isso, né? E aí negociam, refutam argumentos e relatam experiências com a finalidade de sustentar uma tese, né? Também no debate regrado, né, a gente pode ver que ele é um gênero textual argumentativo oral, através do qual os estudantes tentam, de uma forma ou de outra, mostrar, propor argumentos na defesa dos seus pontos de vista, né, refutando o que os colegas muitas vezes propõem. Tá? Ocorre por intermédio de interações entre estudantes que mobilizam estratégias argumentativas para defender posicionamentos críticos. Muito bem. E que tipo de pergunta o professor pode fazer aí para que os estudantes se instiguem a fazer um debate, né? Essas perguntas, elas podem tanto servir para o professor fazer levantamento de conhecimentos prévios, quanto para instigar seus alunos a fazer o debate, deixá-los curiosos, né, para fazer uma atividade desse tipo, né? E aí perguntas como, você já assistiu a algum debate? Em que meio de comunicação isso ocorreu? Foi televisão, redes sociais, jornais, revistas, etc., né? Você presenciou, precisou se preparar para algum debate? Já participou de algum? Quando e onde foi, né? E se, né, qual era o tema discutido? Como se preparou para isso? Ou gostaria de participar de um debate? Gostaria de ser parte de uma banca de debate? O que você faria? Qual seria o papel que você representaria num ambiente como esse, né? Lembrando que nós estamos constantemente debatendo, né? Mas quando isso passa a ser formalizado, parece que cria realmente uma barreira, né? E o aluno, às vezes, se coloca um tanto quanto tímido ou introvertido para a atividade, né? Mas é bom deixá-los bem à vontade para desenvolver a atividade. E como a gente pode organizar as pesquisas para a proposição de um debate regrado, né? Então, escolher o tema é a primeira, né, é o primeiro passo, né? E esse tema deve ser escolhido com os alunos, tá? Por exemplo, abordar os problemas psicológicos relativos ao impacto da pandemia na sociedade brasileira. A sugestão desse tema é porque trabalhamos lá num artigo de opinião sobre os impactos da pandemia no turismo ou na economia, né? Então, escolher o tema, elaborar um roteiro para pesquisa sobre o tema, orientando quais sites e links devem ser acessados, sempre sites confiáveis, né? Sempre textos com confiabilidade, com procedência, etc., né? Coletar as vozes de diversas personalidades e organizações midiáticas que discutem esse tema. Quem fala sobre isso? Essas pessoas têm autoridade? Elas são cientistas? Elas pesquisam? Elas conhecem o assunto, o tema e etc., né? E criar estratégias para defender e refutar posicionamentos acerca do tema, né? Essa criação de estratégias, ela vai muito, né, das pesquisas e dos estudos que os alunos vão fazer, tá? Quanto mais eles pesquisarem, quanto mais eles se aprofundarem no tema, mais eles se dotarão aí, né, estarão competentes para o desenvolvimento de um debate, tá? Maravilha. Bom, aqui é uma proposição de organização, né, organização de grupos e de conduta, né? O organograma aí mostra, né, como poderia se organizar, né, um grupo de debate, né, tendo aí os mediadores, debatedor 1, 2, grupo 1, e etc., mas aí o professor, né, pode organizar da maneira que ele quiser, né? Ele pode colocar dois mediadores, uma mesa à direita com debatedores a favor, uma mesa à esquerda com debatedores contra, né, na frente a plateia, por exemplo. Então, essa organização aqui é apenas uma sugestão, né, professor? Mas as regrinhas de conduta é bom que os alunos tenham em mente, né? Uso de uma linguagem formal e respeitosa, né? O tom de voz deve ser moderado. Saber escutar
e respeitar os pontos de vista dos outros, isso é, o que nós temos aqui, né? Nesse saber respeitar os pontos de vista dos outros. É respeitar o turno de fala, né? Quando é a minha vez, quando é a vez do outro, né? Retomar os discursos quando encerrado o do outro falante, né? Ouvir as orientações do mediador em relação ao tempo e a algumas condutas inapropriadas. E aí é sempre bom que os debatedores, não é, combinem com os mediadores o tempo de pergunta, o tempo de resposta, o tempo de réplica, o tempo de tréplica, não é, para que essa organização seja feita de forma respeitosa, não é, e que todo mundo tenha consciência que é preciso seguir aquelas normas para que o debate seja bem feito, né? Eu sugeriria, nós não colocamos aqui, que você faça um debate em 3 momentos, né? Um debate regrado em 3 momentos. Um primeiro momento, você teria 2 bancas, né, de debatedores e uma banca de moderador, dos mediadores. Nessa banca, o primeiro momento seria o moderador fazer as perguntas para os debatedores. Os debatedores têm que responder as mesmas perguntas, né? Num segundo momento, os debatedores, as mesas debatedoras, fazem perguntas entre si, não é? Um perguntando para o outro. E um terceiro momento, a plateia faz pergunta para os debatedores, né? Tudo isso mediado, organizado, né, pelos moderadores. Então, seriam 3 momentos. Primeiro momento, o moderador faz pergunta para os debatedores, eles têm que responder a mesma pergunta, as mesmas perguntas. Segundo momento, os debatedores fazem perguntas entre si. E no terceiro momento, a plateia faz pergunta para os debatedores responderem acerca do tema. É uma sugestão, né? Bom, desdobramentos para TPC, né, professor? Então, a gente pode fazer esses desdobramentos em 3 etapas. A primeira, reunir-se com seus pares a fim de discutir as sugestões apresentadas nessa formação, né, e refletir de que maneira os conceitos relativos ao letramento e à oralidade podem contribuir para o planejamento da sequência de atividades 4. Tá? Na segunda etapa, né, desse desdobramento, selecionar as aulas da sequência de atividades 4 que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes. Então, podem ter outras aulas também que você vai trabalhar com oralidade, né, que você acha possível trabalhar com oralidade. Terceiro, analisar as possibilidades de uso da metodologia debate regrado, proposta nessa sequência de atividades. Articular com os processos de leitura e escrita de maneira interativa, tendo os estudantes como centro de aprendizagem. Não é? É um momento em que o professor coloca-se apenas como mediador, deixa os estudantes organizarem, não é? Pesquisarem, refletirem, desenvolverem seus argumentos e etc. Né? E numa terceira etapa, elaborar o planejamento na TPC, observando se as sugestões acerca do trabalho com as habilidades essenciais e os seus respectivos objetos de conhecimento possibilitam fortalecer a transversalidade da leitura escrita, sempre promovendo a interação e integração entre os estudantes e professores e vice-versa. Muito bem, professores. O que vimos nessa formação, né? É sempre bom a gente retomar, né, que nessa formação nós revisitamos as concepções teóricas acerca do letramento e da oralidade discutidas na formação de etapa. Depois, apresentamos a habilidade essencial da sequência de atividades 4, lá, a habilidade essencial 01, né, para, em seguida, analisar as atividades à luz do material Aprender Sempre. Sugerimos, por último, proposta metodológica com enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento na TPC da escola. Maravilha? Então, professores, aqui estão nossas referências, a qual nós tiramos aí as nossas ideias para essas discussões. Espero que tenham gostado da nossa formação. Vou descompartilhar aqui, peço permissão para descompartilhar, para que a gente possa se despedir. Quero agradecer vocês novamente por estar assistindo esse vídeo, os vídeos que a gente está produzindo, espero que sejam produtivos e que tragam aí algumas ideias, algumas sugestões metodológicas para que você possa desenvolver o seu trabalho com alegria, com disposição, e que o foco no aluno, né, que é o que a gente sempre quer, ele sempre esteja
em primeiro lugar. Então, espero ter contribuído mais um pouco com você nessa formação. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.